Olá, eu sou a Tamires Sampaio, militante da Coordenação Nacional de Entidades Negras, a CUNEM, e recentemente me aproximei da Soweto, Organização Negra, junto com militantes queridos aqui de São Paulo. Eu fui convidada para, nesse contexto, né, do mês de março, o Dia Internacional da Mulher, de luta das mulheres, falar um pouco sobre a importância da participação das mulheres negras na política e de como isso tem uma diferença, né, no que se refere ao nosso dia a dia, né, as escolhas, as políticas, como elas são implementadas. E aí, para falar um pouco sobre isso, eu acho que eu vou trazer um pouco da minha trajetória, né. Eu sou formada em Direito pelo ProUni, no Mackenzie. Eu fui a primeira mulher negra eleita presidenta do Centro Acadêmico de Direito do Mackenzie, e na época da graduação, lá em meados de 2012, 2013, uma das principais pautas que a gente tinha no movimento estudantil aqui era a pauta da luta tanto em defesa para garantir que tivesse cotas nas universidades estaduais aqui em São Paulo e, mais relacionado ao movimento negro, a luta contra o genocídio da juventude negra, não só aqui em São Paulo, mas no país inteiro, né? A gente vive num país em que a cada 23 minutos um jovem negro é assassinado e que, se a gente for ver para o outro lado em relação aos dados, a nossa presença no ensino superior ainda é muito pouca, né? Então, se a gente for pensar num país em que foi marcado por mais de 2/3 da nossa história pela escravidão da população negra, e que depois da abolição da escravidão não teve políticas de inserção dessa população na sociedade, a gente entende por que os índices de precariedade, de violência, de morte, são majoritariamente índices que trazem pessoas negras nesse espaço, e, pelo contrário, se a gente for pensar nos índices de quem nos representa nos espaços de poder, quem está nos bancos das universidades, a gente vê que é majoritariamente ocupado por pessoas não negras. E daí a importância da nossa participação na política, e acho que em especial as mulheres negras, porque, como diz a Angela Davis, né, quando uma mulher negra se movimenta, toda a estrutura da sociedade se movimenta com ela. Isso porque a mulher negra está na base da estrutura social e econômica, né, da sociedade brasileira. São as que mais trabalham e as que menos recebem por isso, né, as que menos recebem por isso, mas ao mesmo tempo as que mais pagam impostos, e conseguir de alguma forma modificar isso traz uma diferença para essa estrutura social. E aí, por conta dessas movimentações, né, tanto no movimento negro quanto no movimento estudantil, durante a graduação eu acabei me especializando em segurança pública, em pensar na construção de uma segurança pública cidadã, que seja baseado na garantia de direitos e não na violência da população, não nesse reforço da política de morte a qual a população negra está permeada. E essa pesquisa durante a graduação, que acabou se estendendo no mestrado também, ela me trouxe a oportunidade de hoje ser secretária adjunta de Segurança Cidadã em Diadema. E lá a gente está há mais de um ano, vai fazer um ano agora, na realidade, em março, organizando um programa chamado Patrulha Maria da Penha. E eu quero falar sobre esse programa pelo seguinte: é um projeto que surge a partir, né, de uma ideia da Secretaria de Segurança Cidadã, que entende que uma das prioridades da luta contra a violência na cidade passa por pensar uma rede de proteção às mulheres que estão em situação de violência doméstica. Então, nós iniciamos esse trabalho a partir do acompanhamento das mulheres que têm medida protetiva, mas, a partir disso, a gente criou uma verdadeira rede de proteção às mulheres em situação de violência, que envolve a Secretaria de Assistência Social, a Secretaria de Saúde, de Negócios Jurídicos, a Secretaria de Educação, que a gente está incluindo agora em outros projetos, a Fundação Florestan Fernandes, que faz uma capacitação profissional para que essas mulheres consigam, de alguma forma, entrar no mercado de trabalho e sair da situação de vulnerabilidade social. E todas essas construções e parcerias, elas foram feitas, primeiro, com essa perspectiva de pensar a segurança pública a partir da garantia de direitos, mas, em especial, porque tinha mulheres
em especial mulheres negras, na frente desse projeto, que entendem a complexidade, né, em que estão essas mulheres que estão em situação de violência e que sabem a importância da gente construir políticas públicas que abarquem, né, todo esse cenário. Então, a gente sabe que o Brasil é um dos países em que o índice de violência doméstica aumentou muito nos últimos anos, né? O índice de violência de gênero aumentou nos últimos anos. Existem vários tipos de violência, da física, sexual, psicológica, moral, assexual, e muitas vezes essas violências elas são naturalizadas na nossa sociedade. Elas são naturalizadas e isso faz com que seja difícil para mulheres se entenderem em uma relação de violência, né? Se entenderem em uma situação de violência. E aí, se é difícil se entender, é mais difícil ainda denunciar. E mesmo quando denuncia, muitas vezes essas mulheres elas são colocadas em situação de revitimização, porque a sociedade machista e misógina como a que a gente vive, muitas vezes culpabiliza as mulheres pelas violências que elas sofrem. Então, esse trabalho da Patrulha, Maria da Penha, ele também passa por um trabalho de tentar dialogar com os vários agentes, né, de várias áreas da prefeitura, e agora a gente vai começar também um processo com os estudantes, tanto do ensino básico quanto do EJA, para falar sobre os tipos de violência doméstica, falar sobre o ciclo da violência doméstica, para que as pessoas entendam, né, essas situações, e se perceberem em uma situação, saibam o que fazer, como denunciar, né, aonde ir, e se de alguma forma presenciarem essas situações de violência, também saibam como orientar essa pessoa próxima que está passando por esse processo. Então, acho que esse é um exemplo, né, de uma política pública que começou, né, um pouco mais de um ano. O decreto que iniciou a Patrulha Maria da Penha foi lançado em janeiro do ano passado, mas que já um pouco mais de um ano depois, consegue mostrar uma série de mudanças, né, de modificações e de complementos que foram feitos com base nesse olhar nosso. Então, eu acho que o principal do garantir que tenham mais mulheres, em especial mais mulheres negras na política, é que nós, mulheres negras, a gente, por estar nessa base da pirâmide social, nós, por sofrermos diariamente uma série de violências, né, e uma série de desigualdades, a gente também sabe construir as respostas para isso, né? Então, eu acho que esse ano de 2022 é um ano em que nós temos que sair dessa posição de um objeto, né, de política pública ou de um objeto de uma pesquisa, né, de um índice, para se tornar um sujeito, né, de transformação social, né, um sujeito de formulação de política pública, um sujeito de aplicação dessas políticas públicas, né, porque e só assim a gente vai, de fato, conseguir iniciar um processo de transformação real, né? Então, acho que os últimos anos em que a gente viu uma série de políticas que foram implementadas que estavam relacionadas ao combate à violência doméstica, combate à desigualdade, que eram diretamente, né, direcionados às mulheres, agora eu acho que a gente tem que passar por um momento em que a gente passe a construir essas políticas públicas também, né? Passe a ajudar a aplicar essas políticas públicas também, porque é assim que a gente, de fato, vai conseguir fazer uma mudança, uma transformação na estrutura social, como ela, de fato, precisa, né? Então, ter mais mulheres negras na política representa isso, né? Representa uma mudança estrutural real na nossa vida, representa a gente identificar de fato quais são os principais problemas e construir respostas reais para esses principais problemas. O 8 de março esse ano está reunindo uma série de entidades, tanto do movimento feminista, do movimento negro, dos movimentos sociais como um todo, centrais sindicais, e nós, mulheres, hoje ocuparemos as ruas por Bolsonaro nunca mais. Então, para garantir a nossa presença na política, para garantir o nosso espaço e construir um processo de transformação social real, a gente entende que é fundamental derrotar o Bolsonaro, derrotar o bolsonarismo, e isso acontece a partir de mobilização. Por isso, estar nas ruas nos dias de hoje é fundamental. Espero todas e todos vocês
nessas manifestações por Bolsonaro nunca mais, é pela vida das mulheres.